Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando agora o nosso 46º estudo sobre o Livro dos Espíritos, através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Continuamos a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, ainda no seu 6º capítulo, da vida espírita. Estudaremos hoje as questões que vão de número 234 até a questão de número 236. Essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos formam o tópico mundos transitórios, compõem esse tópico mundos transitórios aqui no interior desse capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Esse é o nosso tema de hoje, os mundos transitórios. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece de abertura. Então, com os corações envoltos em gratidão por esse momento de estudo, de reflexão, de autoconhecimento, por que não, de renovação de nossas forças morais e físicas, roguemos ao Divino Amigo Jesus que se aproxime de nós, que Ele possa nesse instante nos tocar e que nós sintamos a Sua presença amiga. Nesse momento, que nós estejamos aptos, amado Mestre, a aprender com o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, com os espíritos superiores que trouxeram as preciosas informações dessa obra. E que assim, Senhor, possamos, cada um de nós, progredir e auxiliar no progresso de nosso próximo. Muito obrigado, amado Mestre, por todas essas oportunidades e bênçãos. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós podemos, a partir de agora, começar o estudo dessas poucas questões, 234 até 236 apenas. Texto relativamente curto aqui dentro do Livro dos Espíritos, mas um texto que vai nos ajudar bastante a aprofundar as ideias que foram colocadas no estudo anterior. Porque essa linha de raciocínio que Kardec coloca nas perguntas e respostas, sempre aprofundando conhecimentos, é notável no Livro dos Espíritos. Então, nós que já estamos estudando essas relações entre o espírito e a matéria, principalmente vimos as questões referentes a isso no estudo da reencarnação, nós temos um pouco mais de oportunidade de aprofundar esses conhecimentos sobre a nossa essência, o que nós somos e quem nós somos. O que nós somos com o Espiritismo? Espíritos imortais. Quem nós somos? Aí já é uma pergunta que cada um de nós precisa aprender a responder de acordo com a vida que vive, com seus desejos, inclinações, as atitudes, as virtudes que já dispõe e que já coloca em favor da sua própria existência. Enfim, a nossa personalidade, isso é quem nós somos, né? Então, quando a gente está estudando esse ponto do Livro dos Espíritos, nós podemos pensar que estamos aprofundando e melhorando os ferramentais que nós já temos de autoconhecimento, inclusive amparados por uma concepção de vida um tanto mais profunda do que aquela concepção mais rasa, né? De que a vida é apenas o plano material e as únicas coisas existentes e importantes são as que correspondem à vida na matéria. Bom, sendo assim, a gente segue estudando a vida maior agora. Já aprendemos que existe vida do espírito fora do corpo. O espírito continua a viver fora do corpo e que ele tem certas situações que ele encontra no mundo espiritual que são passíveis de estudo. Uma das situações a gente vai ver no estudo de hoje. Uma circunstância um tanto quanto curiosa, a existência de mundos transitórios, ou como vai ser explicado aqui no decorrer do texto, os mundos transitórios, que são mundos de descanso para espíritos errantes. Essa é a principal informação que a gente tem aqui deste
deste capítulo, né? Ou melhor, desse tópico do capítulo 6. Vamos colocar um pouquinho aqui na tela, perdão, o início do nosso estudo, para a gente fazer aquela passagem rápida e perceber que ela obedece a uma linha de raciocínio muito parecida com a do estudo anterior. O estudo anterior colocava a possibilidade da existência da vida do espírito, de relações do espírito no mundo extracorpóreo, para depois tratar as suas características, as características dessa existência no mundo espiritual. Aqui a gente vai ver algo muito parecido. No primeiro momento, Kardec vai perguntar se existem mundos transitórios, portanto, ele coloca a existência desses mundos como algo real, e depois ele vai colocar um estudo das características desses mundos, o que eles são, para que eles servem, né? Até o final da questão, olha aqui, ó, natureza especial, os espíritos progridem, então, características desses mundos que seriam habitados por seres corpóreos, são estéreis, carecem de belezas naturais, qual a posição da Terra diante deles, enfim, o que são e as características desses mundos na sequência. Um movimento de texto muito parecido com o movimento do estudo anterior. Muito bem, então dizíamos, né? Agora que a gente já tem essa visão geral, nós dizíamos anteriormente que esse estudo vai aprofundar bastante as ideias do estudo anterior, nos ajudando a melhorar um pouco o conhecimento de princípios que regem a existência de espíritos no mundo corpóreo, que garantem que esses espíritos continuam individuais, como nós vimos no estudo anterior. Nós que somos espíritos imperfeitos desencarnamos e levamos ao mundo espiritual as nossas paixões, as nossas inclinações, a felicidade que nós fomos capazes de construir enquanto habitávamos a Terra, nós herdamos de nós mesmos, vamos dizer assim, né, no plano espiritual, a liberdade espiritual que fomos capazes de construir, nos desmaterializando, ou seja, nos vendo cada vez mais livres das coisas que nos prendem à matéria. Então, são condições gerais, essas que foram é, introduzidas como princípios para nós no estudo anterior. Bom, agora a gente vê essa ideia aqui de mundos transitórios. Vamos, com Kardec, pensar um pouco sobre essas ideias, ou essa ideia de mundos transitórios, que inclusive eu posso dizer já assim de ponto de partida que é uma ideia extremamente consoladora, que é uma ideia belíssima exposta aqui no Livro dos Espíritos. Vamos lá. Então Kardec vai perguntar: há de fato, como foi dito? Kardec deve ter recebido essas informações através de diversos espíritos. E aqui o interessante é que é, parece que ele coloca no Livro dos Espíritos a informação sob um teste, né? Ele quer saber dos espíritos superiores se isso é verdade. Então, existe, como alguns já disseram, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Vou parar um pouquinho aqui o nosso estudo, porque a pergunta traz essas características interessantes, né? Vejam como que esse é um movimento interessante do Livro dos Espíritos. Kardec pede aqui a confirmação de algo que já foi dito. Lembrando que as respostas do Livro dos Espíritos foram trazidas por espíritos superiores. E nós já sabemos que Kardec coloca todas as informações que ele recebe do plano espiritual sob o registro daquilo que ele chama de controle universal do ensino dos espíritos, que permite, entre outras coisas, avaliar a veracidade, avaliar a utilidade, avaliar o conteúdo das informações que chegam e muitas vezes até a identidade dos espíritos que trazem essas informações. Então, é um movimento interessante, o movimento da pergunta, porque ele está colocando uma informação à prova.
né, da informação dos espíritos superiores. Ele quer uma confirmação. Então, lembremos, o que ele está perguntando aqui? Sobre a existência de mundos de repouso para espíritos errantes. Eu vou voltar aqui na tela a pergunta para que a gente possa notar esse detalhe justamente aqui onde eu estou marcando com o nosso texto aqui, né? Com o mouse agora. Repouso. Existem mundos que servem de estações ou pontos de repouso para espíritos errantes? Vamos lembrar um pouquinho do estudo anterior, né? Do nosso estudo da semana passada. Quem são os espíritos errantes? Pelas definições que nós vimos na semana anterior. São espíritos que, estando no mundo espiritual, desejam e esperam um futuro melhor. São espíritos que ainda não são espíritos perfeitos e que, portanto, carregam essa missão, né, de estarem se aperfeiçoando o tempo todo. Esses são espíritos errantes, aqueles que precisam se aperfeiçoar e reencarnar, de acordo com as definições que vimos no estudo anterior. Bom, isso é importante, né? Porque, olha só, espíritos errantes estão fora do corpo. E Kardec está perguntando sobre mundos de repouso. Espíritos fora do corpo sentem cansaço? Olha só que pergunta interessante que a gente poderia fazer diante da questão de Kardec. Se eles estão fora do corpo, qual a necessidade de um mundo de repouso para eles? Nós vimos que, por princípio, também no estudo anterior, quando a gente desencarna no nosso grau de progresso, no grau em que nós estamos, muito provavelmente ficamos presos ao planeta em que vivemos. Nós desencarnamos e continuamos a orbitar o mundo espiritual do planeta Terra. Qual a necessidade de um mundo de repouso, né, diante disso? Outra pergunta que a gente poderia fazer diante da questão de Kardec. Bom, o plano espiritual não é ele o ambiente natural do espírito? Se é um ambiente natural, renova-se a pergunta: qual a necessidade de mundos de repouso? Um mundo, um planeta para repouso de espíritos errantes. Ora, que ideia, não é? Que a gente tá apreendendo aqui. Só vai ficar mais claro a utilidade desses mundos quando a gente começar, a partir de agora, a ver as respostas que vão sendo colocadas. Mas notem que a questão posta, assim, de uma forma direta e crua, ela vai causando para a gente outras perguntas que vão melhorando a nossa capacidade de compreensão sobre o que o texto está nos ensinando, sobre o que a doutrina está nos ensinando e sobre a condição de vida do espírito do lado de lá. A gente vai usar algum texto de apoio aqui, alguns, né? Textos de apoio para a gente poder progredir mais nessas ideias, porque é muito interessante da gente fazer isso. Vamos lá, vamos voltar para a nossa resposta, então, à questão de número 234. Sim, existem mundos particularmente destinados aos seres errantes, como habitação temporária, que são espécies de bivaques. Essa palavrinha bivaques aqui pode não ser uma palavra muito usual nos dias de hoje, né? Ou tanto quanto desconhecida da maioria de nós. O bivac é uma palavra de origem militar. O que, que é um bivac? É um acampamento temporário ao ar livre, uma cabaninha, né? Uma tenda, uma pequena tenda que geralmente os soldados fazem, uma pequena barraca, para que eles possam passar uma noite, para que durante uma situação de emergência ou algo do tipo. Aquilo é um bivac, né? Enquanto o soldado está em operação, algumas vezes ele pode fazer uso desse recurso para se abrigar, para ter um descanso, algo do tipo, né? Então esses planetas estão sendo considerados não, perdão, estão sendo comparados com bivaques, com essas tendas militares.
Essa comparação é um tanto quanto interessante, porque se os planetas são os bivaques, os espíritos são os soldados. Um soldado está numa missão, um soldado está em uma luta, um soldado está em alguma situação que o levou a procurar um bivac. Vamos continuar na resposta. Campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado esse sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Bom, vamos parar por aqui a resposta, porque ela necessita de uma análise um pouco mais cuidadosa para que a gente possa desenvolver as ideias que estão sendo colocadas aqui. Então, existem esses mundos? Existem. Qual que é a principal característica desses mundos? Esses mundos são, deixa eu achar a palavrinha aqui no texto, habitação temporária. Né? Então, já começamos a responder aqui algumas das interrogações que nós fizemos no início do nosso estudo em relação à pergunta que Kardec pôs. Bom, se o espírito é errante, está preso ao planeta Terra, de certa forma, preso entre aspas, né? O ambiente no qual ele mais fica é o planeta Terra, ele pode usar esse mundo como uma habitação temporária. Ok, mas uma habitação temporária em qual situação? Nessa daqui, ó. Quando ele passou muito tempo no plano extracorpóreo. Esse estado para ele pode ser um estado penoso, um estado de não conseguir reencarnar. E só para a gente ter um número em nossa mente, segundo mensagens de psicografias, né, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel e alguns outros, né, a gente tem uma ideia de que hoje, se nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, existe um número de aproximadamente mais 16, 15, 16 bilhões de espíritos desencarnados. Isso nos dá uma ideia de que hoje, com o planeta Terra com 8 bilhões, nós temos uma proporção de aproximadamente 3 para 1. Para cada 3 espíritos, um está encarnado, os outros dois não. Lembrando que esse crescimento na população do planeta Terra foi um crescimento muito grande nos últimos séculos. A gente não teve eh, eh, essa quantidade de pessoas habitando o planeta o tempo todo, muito pelo contrário. A população era muito menor do que esses 8 bilhões e foi crescendo exponencialmente nos últimos séculos. Então vejam, né, que não é raro, falando-se em planeta Terra, que um espírito possa passar um longo tempo desencarnado. Então a oportunidade aqui de estarmos na matéria é uma oportunidade que deve ser muito bem aproveitada. Então olha só como que algumas perguntas começam a ser respondidas, né? Eles vão para essas habitações temporárias quando vivem esse estado penoso de estarem muito tempo desencarnados e precisam de, é, de alguma coisa que os faça melhorar, né? Que os faça se recuperar desse estado penoso. Estado penoso, como a gente viu, né, no estudo anterior, pode derivar das próprias sensações, paixões terrenas que o espírito leva ao plano espiritual e que lá não pode saciar. Ou então de uma consciência que o acusa de coisas que ele fez e não se orgulha, não consegue voltar à Terra para ter a lei do esquecimento, apagar a sua memória e ter nova oportunidade, enfim, diversas situações que podem transformar esse estado num estado penoso, respondendo outra questão, né? Que a gente fez agora há pouco. Não é um ambiente espiritual? Como cansa? Não é um ambiente natural, o mundo espiritual? Por que não se sente bem lá? Não se sente bem por causa dessas situações. Mau uso do livre-arbítrio. É como você estar em casa
e não sentir-se bem dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. O problema não é o lar, o problema não é a casa, não é o ambiente. Da mesma forma como ali o problema não é o ambiente espiritual. O problema são as atitudes que o espírito tem, são os pensamentos que ele tem. E notemos que isso vale para o plano espiritual e para o plano material. Por isso eu faço a comparação de quando estamos em casa e não nos sentimos bem dentro de nosso próprio lar. Vejam como isso envolve a questão da vida íntima do espírito. Se ele não, a casa, a morada principal do espírito, disse Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E certamente o Cristo não se referia, como a gente vai ver em estudos subsequentes, né? Estudos que virão, o Cristo não se referia apenas ao corpo como uma morada, ao perispírito como outra, ao planeta Terra como uma morada, ao planeta Marte, Júpiter e todos os outros mundos que compõem o universo. Não, Jesus não se referia apenas a essas coisas. Hoje nós temos a consciência com a doutrina espírita e com áreas do desenvolvimento humano de que o nosso pensamento e o nosso emocional são as primeiras moradas que nós temos que viver, nas quais nós temos que viver. E que não adianta mudar de casa. Meu pensamento e meu emocional me acompanham para onde quer que eu for, para onde quer que eu vá. Eles me acompanham. Então, se eu tiver num estado emocional e mental deplorável, eu não vou conseguir fazer um bom ambiente externo. E a gente tem a tendência de culpar o ambiente externo pelo meu mal-estar. Não. Se o meu ambiente externo não está me fazendo bem, é claro que eu posso modificar o meu ambiente externo e melhorar um pouco, mas eu tenho que cuidar muito bem do meu ambiente espiritual. Este é o principal, esse vai comigo para onde quer que eu ande, por qualquer caminho, por qualquer destino. Esse está sempre comigo. Então, por isso que um espírito pode não sentir-se bem no plano espiritual, embora ali seja a sua, a sua morada principal. Então, respondendo às questões que a gente colocou, né? Esses espíritos cansam? Sentem sim, cansaço que pode não ser um cansaço físico, pode ser um cansaço mental, emocional. Qual a necessidade deles estarem lá? Recuperarem as forças para prosseguirem na sua marcha de progresso. Por isso a existência desses mundos. Né? Lá no ambiente natural, por que eles se sentem assim? Porque eles construíram esse sentimento no seu mundo espiritual. Bom, então vejam que a resposta dada já vem solucionando certas questões que poderiam surgir da pergunta posta por Kardec e que já são excelentes orientações para a gente em relação à nossa vida espiritual. Né? Então, são, entre outros mundos, posições intermediárias, como a gente já viu, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, maior ou menor bem-estar, de acordo com o cansaço que eles têm, de acordo com a estafa produzida por eles mesmos, de acordo com o incômodo que os acompanha no plano espiritual. Maior ou menor bem-estar é uma questão deles, do espírito, não do mundo, né? Como a gente está vendo. E informação que já a gente já poderia ter deduzido de estudos anteriores, inclusive. O espírito pode estar encarnado no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações e estar equilibrado, como é o exemplo de Jesus, inclusive. Encarnou aqui na Terra e manteve-se equilibrado durante toda a sua encarnação, que já era um espírito puro naquela época. Continua sendo hoje, né? Bom, então, o maior ou menor bem-estar não depende do mundo, depende do espírito. Bom, embora esse mundo possa oferecer para ele um pouco de descanso. E esses mundos existem em diversos graus, de acordo com os espíritos que podem ter acesso. Então, para espíritos que estão em provas e expiações, tem mundos de mundos transitórios para esses espíritos. Para espíritos regenerandos, também pode ter mundos transitórios. Espíritos que estão em processo de regeneração também pode passar por um tempo a mais no plano espiritual e precisar de um descanso no mundo transitório. Para espíritos felizes? Também. Para espíritos perfeitos? Não, porque espíritos perfeitos não são mais espíritos errantes, né? Como a gente viu no estudo anterior.
Os espíritos perfeitos são os únicos que não precisam mais reencarnar, portanto, não são mais considerados espíritos errantes. Bom, vamos em frente. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Então, questão da liberdade desses espíritos em relação a esses mundos. Sim, podem deixá-los livremente, a fim de irem onde devam ir. Irem onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Olha que imagem bonita que a gente tem aqui. Uma imagem belíssima, inclusive. Vamos voltar a pensar na questão dos soldados. Soldados em missão, soldados em guerra, precisam de bivaques para o seu descanso, para continuarem a sua missão. Aqui na questão 234A, a gente aprende que não são mundos que aprisionam espíritos. Os espíritos podem ir onde devam ir, livres para irem onde devam ir, não onde queiram ir, muitas vezes. Porque olha só, existe uma diferença aqui, que é uma diferença bem grande, né? Ainda do estudo anterior, nós vimos que espíritos imperfeitos estão, na maior parte do tempo, unidos a um certo tipo de planeta que serve ao seu progresso. Então, se eles vão a um mundo celestial ou a um mundo feliz, eles vão como visitantes. Visitam, veem o que acontece lá, passam um tempo ali como visitantes e voltam para o seu mundo, no mundo de acordo com o seu grau de progresso, para que eles possam progredir. Essas visitas, inclusive, podem servir de estímulo, né, para esses espíritos. Então, vejam só, eles são livres para deixarem esses mundos? Sim, para irem onde devam ir, não onde queiram. Ok? Essa é uma ideia que precisa estar muito, muito viva em nossas mentes, porque o progresso no plano espiritual pode ser um progresso é, um tanto quanto mais lento do que o progresso na matéria. Porque as lembranças de vidas passadas, as companhias, a consciência, como a gente viu, né, as paixões, tudo isso pode ser difícil para o espírito. Ele precisa passar pela lei do esquecimento e pelo aguilhão, né, da matéria para ele poder progredir muitas vezes um pouco mais rápido. Então vai a esse mundo, descansa e depois retoma a tarefa. E aqui a ideia do bando de aves é uma ideia bonita, porque imagine, né, as aves cruzando um longo percurso, parando para descansar em algum lugar, depois continuam o seu voo, mas com aquele mesmo objetivo, elas voltam a fazer o que elas precisam, o que elas devem fazer. Né? Então, essa ideia é muito interessante de ser colocada aqui, né? Bom, eu quero fazer um breve comentário agora a respeito dessa situação, desses espíritos, que está na obra de Leon Denis, capítulo 34 do livro Depois da Morte, quando Leon Denis fala justamente sobre a erraticidade. E aí ele vai falar para a gente um pouco sobre a condição desses espíritos de nós, né, de todos nós, espíritos que vamos ao plano espiritual e que estamos ainda mais ou menos nesse estágio nosso aqui das provas e expiações, espíritos imperfeitos, né? Leon Denis escreve que esses espíritos que ainda não puderam domar suas paixões levam uma vida errante desordenada. Desordenada. Olha só, é uma vida errante e desordenada. Por que que ela é desordenada? Porque existe esse conflito espiritual entre seus interesses, entre suas paixões, entre interesses materiais e interesses que são interesses realmente espirituais e mais nobres, mais elevados, né? O espírito não se desvencilha completamente da matéria e tampouco ele consegue
alçar voos maiores para usar a imagem das aves aqui. Então ele não sobe de patente para usar a imagem do soldado, né? Ele não consegue progredir. Então ele não doma suas paixões, tem essa vida desordenada e essa desordem por si só lhe traz sofrimento. E ele fica mergulhado assim em incerteza e inquietação. Meus amigos, percebamos que Leon Denis está se referindo a espíritos desencarnados. Percebamos algo mais. Lembremos que no estudo anterior a gente estabeleceu que de um estado a outro, ou seja, do estado da encarnação para o estado da desencarnação, o espírito continua sendo quem ele é. Ele leva para o plano espiritual a felicidade ou a infelicidade que ele cultivou, que ele construiu na Terra e em outras, né, existências pretéritas. Eu estou querendo dizer com isso que hoje a humanidade vive uma era de grande incerteza e de grande inquietação, que a gente tem visto se transformar nas síndromes de pânico, nas depressões, nas ansiedades. Tudo isso porque nós não estamos domando as nossas paixões e porque nós não estamos levando em consideração os horizontes espirituais da nossa existência. Incerteza e inquietação vêm por falta de um terreno fixo, um solo, é, um solo duro, né? Um solo palpável para a gente poder pisar e se sentir seguro. Um alicerce bom na nossa construção de vida. Esse alicerce não pode vir das coisas materiais. As coisas materiais são todas passageiras. E se a gente não aprende aqui no decorrer da nossa vida lidar com as nossas frustrações, com as nossas inquietações, com as nossas limitações, né, com a nossa imperfeição, num caminho de refazenda espiritual constante, acontece o que Leon Denis está dizendo aqui: incerteza e inquietação a partir da vida na Terra e que se desdobra para a vida espiritual. Então, essa condição do espírito inquieto, vivendo incertezas, vivendo em sofrimentos, é que Leon Denis chama de erraticidade, condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, segundo ele. Nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. E Leon Denis continua a informar, né, dizendo que existem multidões imensas de espíritos desse grau que buscam um estado melhor, que lhes foge justamente por essa falta de domínio das paixões, por essa inquietação e por tudo mais. Então, enquanto uns estão indecisos entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz, outros estão sepultados, segundo Leon Denis, no insulamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia para poderem, de uma simpatia que possam encontrar. Então vejam como é mesmo necessário que às vezes alguns desses espíritos tenham refúgio em um mundo que possa abrigá-los, né? Em um mundo que possa fazer com que eles refaçam as suas forças morais, espirituais, para seguir em frente, né? A gente não pode ter aquela ideia de que a vida no plano espiritual é uma vida de inércia. O próprio Leon Denis, nesse capítulo, nos esclarece que todos os espíritos que estão fora do corpo são trabalhadores, eles agem de alguma forma. Em algumas, desde as faixas de luz até faixas de trevas, eles estão ou recebendo orientações de espíritos adiantados, como a gente viu no estudo anterior, né? Trabalhando com fluidos, preparando esses fluidos para os espíritos superiores usarem. Outros estão mesmo perturbados, estão trabalhando no mal, estão trabalhando com o que não deixa de ser uma atividade, né? Um trabalho, entre aspas, né? Então, os espíritos de luz que vêm ajudar aqueles que precisam de mais progresso e assim por diante. Então,
Eu quero ler o finalzinho do texto do Leon Denis aqui, para gente finalizar esse parêntese e voltar às questões. Ele escreve assim: progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todas essas coisas os estimulam, os aguilhoam, os precipitam na obra. E nessa imensidade de limites reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade e a inação é o retrocesso, é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Então, para a gente fortalecer aqui a ideia de que não há espírito parado no plano espiritual, né? Eles estão lidando, por mínimo que seja, se não estão obrando, né, para relações externas, estão lidando, como a gente viu aqui, com a sua necessidade de conhecimento, de cura de dores, de superação de remorsos, etc., né? De aquisição de conhecimento, tudo que precisa ser feito. Por isso a necessidade desses mundos. Bom, vamos lá. Questão 235, então. Enquanto permanecem nesses mundos transitórios, esses espíritos progridem ou eles vão lá só apenas mesmo unicamente para descansar? Será que tem progresso lá? Olha aí, ó, certamente eles progridem. Quando vão a tais mundos, levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente, obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, sim, enquanto estão nesses mundos, vejam, esses mundos não são lugares apenas para descanso. Descanso e estudo. Como dizia é, ah, o meu avô em relação a algumas coisas na Terra, né? Enquanto descansa, carrega um pouco de pedra. A vida do espírito é isso, não tem inércia. Enquanto descansa, trabalha, né? Não tem jeito. Então a gente aprende um pouco disso aqui na Terra quando a gente tem o nosso trabalho profissional, quando a gente tem os cuidados para com a família, os cuidados para com a nossa própria espiritualidade e assim por diante. As nossas horas, os nossos momentos em que não estamos no trabalho profissional, estamos progredindo em outras áreas. Assim também com esses mundos. Eles servem para descanso e descansando, relaxando, se instruem também. E assim encontram meios para o progresso. Nesse momento do nosso estudo, meus queridos amigos, eu quero fazer uma comparação desses mundos que a gente está estudando aqui com aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, vai chamar de mundos regeneradores. É para a gente ver que essa não é uma ideia assim tão. Uma ideia que parece assim tão fora da curva, né? Uma coisa uma inovação tão grande assim, proposta por essa passagem do Livro dos Espíritos. Não é. Se a gente comparar com o que acontece com espíritos encarnados, a gente vai ver que existe algo similar e que é possível de ser notado. Então vamos lá. Nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma instrução de Santo Agostinho que vem falar sobre mundos regeneradores. Inclusive, aqui dentro, né, da cultura espírita, nos últimos tempos, nós temos tido as informações de que o nosso planeta Terra, em breve tempo, passará de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, justamente esse tipo de mundo que está sendo retratado aqui por Santo Agostinho. E claro, né, que isso depende dos espíritos que aqui habitam para que essa transformação aconteça. Se nós todos continuarmos aqui em situação, né, em grau de progresso de espíritos de provas e expiações, só existe uma forma do nosso planeta ser mundo regenerador: tirar todos nós daqui e trazer espíritos regenerandos. Aí ele passa a ser mundo regenerador. Se não, não tem jeito, né? A gente vai ter que ter 50% e mais um, pelo menos, dos espíritos entre encarnados e desencarnados em processo de regeneração
para que o mundo seja um mundo de regeneração. Senão não acontece. É a transformação dos espíritos que rege, né, provoca a classificação do mundo, e não o contrário. Então vamos lá com Santo Agostinho. Agostinho diz que entre as estrelas que cintilam na abóbada azul, são palavras de Agostinho, uma linguagem poética muito bonita, né? Na abóbada azul do firmamento, existem muitos mundos que são destinados à prova e expiação. Mas continua o texto dele dizendo que há também os mundos melhores, que são mundos de transição. Olha a palavra que Agostinho usa aqui. Mundos de transição que se podem denominar de regeneradores. Aqui a gente teve uma ideia muito interessante, né? A respeito do que são os mundos é, regeneradores. São mundos de transição. Olha só, vamos voltar para o nosso texto aqui. Mundos transitórios. Então, existem mundos transitórios para espíritos desencarnados, que a gente está estudando aqui no Livro dos Espíritos, e existem mundos de transição, que são chamados de mundos regeneradores, para espíritos encarnados. Bom, eu vou continuar com Santo Agostinho mais um pouco para a gente continuar comparando esses dois tipos de mundos. Olha só. Os mundos regeneradores, leio Agostinho agora. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então vamos lá, classificação dos mundos, né? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que é o planeta Terra agora, mundos regeneradores, que é para onde a gente está indo, mundos felizes e depois mundos celestes. Então aqui Agostinho está dizendo, olha, entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz, a gente tem o mundo de regeneração. E ele é apenas de transição, apenas entre aspas, né? Porque como a gente pôde perceber que o progresso continua, é apenas entre aspas. Mundo de transição, de um a outro. Então vamos lá, sigamos com Agostinho mais um pouco. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Eu vou voltar a essa frase. O espírito encarnado, né? Alma para a doutrina espírita é o espírito encarnado. O espírito encarnado encontra nos mundos de regeneração a calma e o repouso e acaba por depurar-se. É exatamente o que a gente está vendo aqui em relação aos mundos regeneradores para espíritos desencarnados, né? Vão lá para se acalmar, para repousar, para continuar a estudar, acabar de se depurar. Não é isso? Exatamente igual. Características dos mundos regeneradores, agora para a gente aprender um pouco o que será de nós, né? Daqui a pouquinho aqui no planeta Terra. Agostinho escreve: em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então a gente continua vivendo em corpos materiais, continuamos vivendo a mesma vida que a gente vive agora em relação ao corpo. Mas olha o que vem na sequência. A humanidade, portanto, relações, né, entre os homens. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, as mesmas que nós, né? Mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Lembra, né, que agora há pouco Leon Denis falava de paixões desordenadas, o que elas provocam em nós. No mundo de de regeneração, elas não existem. Paixões desordenadas não existem. Estaremos isentos do orgulho que impõe silêncio ao coração. Essa frase de Santo Agostinho no Evangelho é um espetáculo de frase, é maravilhosa. Quando o nosso coração esquece de amar, porque essa é a sua função, quando o nosso sentimento não ama, cala o amor que lhe é próprio, que lhe é natural, esse amor está sendo calado pelo orgulho. No mundo de regeneração, isso já não existe mais. Em todos os rostos, continua Agostinho, se vê escrita a palavra amor.
Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então é assim que se vive a vida social no mundo de regeneração. Para a gente parece assim um avanço. é, a gente pode pensar o que viria depois disso, né? Mas olha o que Agostinho escreve na sequência. Nesses mundos, todavia, não existe a felicidade perfeita. Só a aurora da felicidade, só o nascimento da felicidade. Isso é o nascimento só da felicidade, diz Agostinho. O homem lá ainda é de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. A gente tem um caminho longo ainda pela frente, né? Nós ainda teremos provas sem as angústias da expiação, escreve Agostinho. Olha as características de um mundo de prova, de um mundo de regeneração. Comparado à Terra, claro, um mundo muito mais feliz do que a Terra, né? Porque justamente representam para a gente o descanso de toda essa desordem que as paixões causam dentro de nós. Mas, parêntese dentro do parêntese, né? Para a gente estar dentro desse mundo de regeneração, é preciso conquistar essa condição. Preciso tratar das nossas paixões, tratar das nossas desordens intelecto e emocionais, para a gente poder fazer parte disso. Frase de Agostinho, para a gente agora voltar a comparar com os mundos transitórios para espíritos, né, desencarnados. Pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Pronto, igualzinho para os espíritos desencarnados. A gente vai lá para esse período de convalescença, recuperação, né, depois da doença, para se ver livre da doença. Então, os mundos de regeneração promovem para nós uma visão melhor do futuro espiritual. Promove para a gente uma visão melhor das leis de Deus e da nossa responsabilidade diante delas. Mostram para a gente a verdadeira vida de forma mais incisiva. Bom, vou fechar com a ideia final de Agostinho aqui. Ele diz para a gente que nesses mundos o homem ainda é falível e por isso precisa tomar cuidado. Assim como um espírito num mundo, né, desses mundos transitórios para descanso, para convalescença, para recuperação, para retomada, ele também precisa tomar cuidado, né? Pois ele ainda está em vias de progresso. Então, assim, a gente fez a comparação desses dois mundos, que é uma comparação interessante para a gente entender o que está sendo dito aqui no Livro dos Espíritos, né? E assim a gente ainda pode ir para a nossa questão final, encerrar o nosso estudo com ela, porque agora Kardec vai falar um pouquinho sobre o mundo mesmo, né? A natureza especial desses mundos. Por essa sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados a espíritos errantes, ou seja, eles vão ser sempre mundos transitórios para espíritos errantes? Não, a condição deles é temporária. Então, não, eles não são perpetuamente desse tipo de mundo. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Novamente, né? Não. São habitados apenas por espíritos desencarnados, porque a superfície desses mundos é estéril. Os que habitam esses mundos não precisam das coisas materiais, são espíritos, estão lá para descanso, né? Estão lá vivendo um momento, talvez até, desculpem a comparação um tanto quanto pobre, né, talvez até indevida, né, mas vivem ali um momento de abstinência da matéria. Então, não vão ter contato com coisas materiais ali, estão lá apenas para esse momento mesmo de recuperação, né? Estão ali se recuperando. Então, não são habitados por seres corpóreos. Letra B. Essa, essa esterilidade desses mundos é permanente? Não, não é permanente. São estéreis também transitoriamente. Um dia abrigarão vida, né? Vida corpórea, né? Olha aqui a distinção entre as duas. Eles já abrigam vida espiritual, mas a questão material da vida lá é a esterilidade. A situação, né? A condição da vida material é a esterilidade, são estéreis. Um dia terão vida material,
Nesse momento, não tem. Letra C. Esses mundos carecem então de belezas naturais? Não tem belezas naturais nesse mundo? A resposta é admirável. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. O que os espíritos disseram aqui para Kardec? Eles disseram assim: olha, para a gente falar do planeta Terra, o deserto tem a sua beleza, o Ártico tem a sua beleza, o espaço tem a sua beleza. A beleza existe também em ambientes estéreis. As belezas naturais citadas por Kardec são as da Terra, é o nosso referencial, né? Árvores, aves, vida, tudo que a gente tem aqui que a gente chama de belezas. Eles estão dizendo aqui, existem outras belezas que também são naturais, apenas diferentes dessas com as quais estamos acostumados. Então, as belezas da imensidade, da diversidade, poderíamos aqui ousadamente tentar completar, né? Que está no universo. Não é porque um planeta não tem vida que ele não pode ser considerado belo. Nada na obra divina é feio. Tudo que Deus faz é belo e é bom. A gente precisa lembrar disso. Letra D. Bom, esses mundos estão em estado transitório. A Terra já foi um dia um deles? Ou a Terra pertencerá a algum dia ao número deles? A Terra um dia será mundo transitório? Já foi. Eles respondem aqui. Já foi. Já pertenceu a esses mundos. Em que época? Durante a sua formação. Então aqui a gente tem, né, algumas coisas muito interessantes para serem pensadas ao final desse estudo e que vão sendo assim trazidas para nós nesse último comentário aqui de Allan Kardec a essa questão que a gente acabou de ler. Só um instantinho. E que a gente pode então agora retomar para finalizar o nosso estudo de hoje. Primeira coisa que Kardec diz no seu comentário é: nada é inútil na natureza. Então, vejamos, né? A gente aprendeu aqui que o que parece inútil, vazio e estéril, como algum planeta que possa ser observado por nós, do ponto de vista material pode parecer inútil, mas tem a sua razão de ser no âmbito espiritual e no âmbito da totalidade da criação. Deus nada fez inútil. Tudo tem um fim, tudo tem uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Nesse sentido a que nós nos referíamos agora há pouco, né? Conceito mais amplo sobre o que é a vida, não apenas a vida material. A vida também no aspecto espiritual. Vamos seguir o texto de Kardec. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. A Terra, durante a sua formação, portanto, foi mundo transitório. Havia vida de espíritos. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Essa ideia é uma ideia extremamente consoladora. Não há um momento em nossas vidas, como espíritos imortais, em que Deus não nos tenha preparado um colo de pai. Momento algum. No momento de maior desespero que a gente possa viver, se a gente levar o nosso pensamento a Deus e chamar pelo Pai Celestial, a gente tem o nosso refúgio nos braços dele. Nós temos o nosso amparo em suas leis. Nós temos à nossa disposição durante a vida terrena os corações que nos amam. A mão caridosa. Sempre haverá uma mão caridosa na terra. Sempre haverá um coração amoroso. Sempre haverá uma palavra de incentivo. Sempre haverá o copo d'água no momento de sede, o alimento no momento de fome. Sempre existirá o abrigo nas noites de frio.
Porque Deus fez a vida não para que seus filhos sofressem, de modo algum, de modo algum. O estado de sofrimento, assim como o estado de imperfeição, tem que ser transitório. O estado natural do espírito, o seu estado de plenitude, é o estado de felicidade e de perfeição. E Deus aponta para todos os recursos em nossa existência, sempre que necessário, Deus fornece os recursos, seja para espíritos encarnados, seja para espíritos desencarnados. Não importa, não importa. Em nossos momentos de maior confusão, por causa de nossas paixões, de maior desordem que a gente possa ter, se a gente firmar o pé nesse solo firme, nesse solo conciso da vida espiritual, de nossos objetivos superiores, Deus ampara. Deus ampara em todos os momentos. Então, o refúgio sempre está à nossa disposição. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda. Incompatível com a sabedoria, que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. E assim, com esse texto de Allan Kardec, nós encerramos o nosso estudo de hoje, comentando ainda, né, de forma breve, que é muito bom a gente pensar, né, nessas questões da sabedoria de Deus, da utilidade de tudo que foi criado por Deus. Só a Terra seria povoada, o resto todo é só para a gente observar. E a sabedoria divina, né? Como fica? Então, nós temos a resolução aqui com essa colocação dos mundos transitórios, a solução de mais de um problema, como disse Kardec, a utilidade dos mundos, a grandeza do universo, a sabedoria e bondade de Deus, a situação de abrigo para espíritos necessitados, encarnados e desencarnados. Então a gente tem aqui uma série de fatores que a gente pode levar em consideração para pensar a condição aqui de estarmos em um planeta como estamos, um planeta de provas e expiações, buscando todos nós um futuro um pouco melhor, buscando condições de vida melhores do que as condições que nós temos hoje e de vida em todos, de vida maior, né? De vida de bem-estar, de felicidade, de bons sentimentos, de pensamentos que nos possam elevar. Então essa procura é uma procura de todos nós. E com esses dois últimos estudos que nós fizemos, nós tivemos uma ideia bem fundamentada sobre o que é a vida do espírito no plano espiritual. Como vive um espírito depois de estar na Terra? Tudo o que é necessário a ele, a gente pode ter assim a consciência agora e a tranquilidade de saber, né? Tudo que é necessário para o nosso progresso, para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento, nos será dado. Nos será dado. Restando a nós mesmos conduzirmos a nossa vida espiritual em acordo com as leis divinas, para que a gente possa, então, conquistar esse objetivo mais nobre, né? De elevação espiritual e de um trabalho mais efetivo junto às leis de Deus. Meus amigos, não há inutilidade na natureza, nem situação que não seja conhecida por Deus e que não esteja sob o seu divino amor e cuidado. Mundos progridem, espíritos progridem, nada fica inerte. A transformação do nosso mundo espiritual depende de nós. Os recursos estão diariamente em nossas mãos. Pessoas, lugares,
providência divina a guiar nossas vidas, nossas faculdades ajudando a encontrar o melhor caminho, livre-arbítrio, vontade, inteligência, sentimentos. Eis o mundo espiritual que cada um de nós governa. Encontremos a reconstrução dele na orientação de Jesus, no trabalho da reforma na caridade e no descanso, no consolo do Divino Mestre. Assim faremos a transformação individual em nós, e principalmente também, por que não, a transformação do nosso mundo, que esperamos que em breve tempo esteja nessa situação, nesse grau de progresso de um mundo regenerador. Trabalhemos juntos. Muito obrigado, meus queridos amigos, pela companhia em mais um estudo. Fica, como sempre, o abraço fraterno e o convite para continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos na semana que vem. Um abraço fraterno a todos, até lá.